Moçada, bom dia! Então, em nome da Agrotech aí, agradecer demais a presença, a atenção de vocês. Nós temos um recado bastante breve para passar para vocês, um pouco sobre a situação do milho, da safrinha de milho nesse ano. A gente vai estar também apresentando o nosso portfólio. Aqui está o Leandro conosco, o Leandro é nosso gerente de agroquímicos, que vai nos auxiliar aí na apresentação. Tem os vendedores aqui da equipe de São Alberto, que estão dando apoio para nós. E também está junto conosco o Zé. O Zé é o gerente da linha Stoller, aqui que faz a região norte. Fiquem bastante à vontade, pessoal. Façam perguntas. A intenção é realmente a gente fazer uma dinâmica bem legal, conseguir tirar algum tipo de dúvida de vocês e somar no negócio realmente. Pessoal, quero fazer um comentário breve a respeito de como foi a condição climática aqui para essa lavoura e linkar um pouco sobre como foi a safrinha de milho aqui para a região norte. Essa lavoura ela foi semeada no dia 29 de maio, nós tínhamos aí um acumulado antes do plantio entre 5 e 6 milímetros, realmente era muito pouca chuva, temperaturas bastante elevadas no mês de janeiro, e o milho se desenvolveu dentro do mês de fevereiro sem nada de chuva. Fevereiro praticamente não choveu nada aqui na região. E o mês de março, onde as chuvas elas começaram a querer regularizar, em torno de 30 a 40 milímetros. Então realmente o milho ficou praticamente 60 dias com 40 milímetros. Um desafio bastante grande para uma planta que precisa enraizar, está definindo o potencial produtivo nos primeiros estágios de desenvolvimento da planta. E a gente consegue ainda entregar uma lavoura numa condição como essa. Pessoal, alguém de vocês vivenciou uma realidade como essa esse ano ou não? Essa aqui é uma foto da Copasan tirada agora no mês de fevereiro e ela retrata bastante bem como que foi a situação da safrinha aqui na nossa região. E o que eu gostaria de destacar quanto a essa questão? Será que a genética realmente ela faz diferença num ambiente de estresse climático, de estresse hídrico, como nós passamos esse ano? Essa foto aqui embaixo, ela retrata uma lavoura de Nova Esperança, agora no ano de 2024, foto tirada em maio, onde o ensaio tinham 4 híbridos, dentre eles 2 do nosso portfólio, o 3322 e o 3310, e outros 2 híbridos da concorrência. O que a gente consegue observar e concluir com uma foto como essa, pessoal? Dentro dos pilares de construção de um híbrido, muitas vezes a estabilidade ela faz uma grande diferença, principalmente dentro de um ambiente que é a safrinha. Alguns anos a gente tem um excesso de chuvas, como foi lá no sul, outros anos a gente tem menos chuva, temperatura muito alta, e realmente aquela genética que consiga entregar um pouco mais de estabilidade vai fazer com que agora na colheita vocês consigam colher um milho em pé, com qualidade de grão. Então sempre pensem, pessoal, no momento de selecionar os híbridos de vocês, pensem em estabilidade. Realmente a safrinha, ela é como é que eu posso dizer, ela é uma surpresa todo ano, né? Realmente a gente tem que saber como trabalhar esse ano. Leandro, vou passar para você, para fazer um comentário breve sobre o manejo de doença. Bom dia, moçada, tudo bem? Pessoal, assim como o Eric falou, o sul ele passou por uma situação de clima diferente, né? Bastante umidade desde o início da implantação da lavoura, né? E isso trouxe consigo algumas enfermidades. Interessante que esse ano lá, uma enfermidade que atacou bastante foi uma enfermidade bacteriana, né? A estria bacteriana, diferente do manejo normal que a gente tem com o restante das outras doenças, né? Mais conhecidas, né? Que são transmitidas através de fungos, né? Ela exige um manejo mais diferente, né? Porém, a porta de entrada muitas vezes é qualquer um desses fungos aqui, né? E esses fungos, causadores da bipolares, diplódia, né? Cercosporiose, né? O tursco, por exemplo, eles estão nos restos culturais, né? Então, a planta ela já nasce em contato com esses fungos. Então, por isso que a ideia aqui hoje está falar de manejo, né? É importante a gente reforçar, né? Aqui tem a falsféria também, uma doença bastante importante. Importante a gente reforçar que a genética
ela vem trazendo ganhos ano a ano, né? Então a gente saiu de 10 anos, 12 anos para trás, um promédio nacional de 5 mil, hoje já está em 6 mil. Né? A gente vê híbridos no mercado produzindo mais que isso, né? Mas de maneira geral, o manejo é que dita também todo como que a gente vai construir, né, essa produtividade. Então, pensando em agroquímicos, né, normalmente a gente começa a fazer as aplicações lá em V6, V8 e uma no pré-pendoamento, né? Então hoje a pesquisa ela nos está nos dizendo o seguinte: trazer mais uma aplicação para o início da lavoura, né, para aquela situação onde a planta está definindo potencial produtivo, tem impacto positivo na produtividade, né? E além do controle químico, a gente também tem que pensar no nutricional, né? Aí o Zé vai nos trazer um olhar diferente, né, que é aquele olhar para a planta, né, de como a gente induzir essa planta também a se preparar melhor. Zé, pode comentar para nós, por favor? Isso aí é importante, que o grande objetivo é a gente dando condições para a planta. Eu acho que até a própria eficiência do controle químico em geral consegue ser maior, né? Consegue ser mais eficiente. E da mesma forma que o nosso organismo consegue se defender, para isso a gente se vacina, é possível também fazer isso na planta, e esses estímulos são extremamente importantes desde as fases iniciais. Então, dar condições para a planta fortalecer um pouco mais a parede celular, as células sendo mais grossas, dificulta já a penetração, que é o primeiro processo de infecção da doença. Dar condições para a planta de produzir algumas substâncias que vão estar combatendo esse fungo uma vez que ele entrou, né? Então, assim, existem várias formas de estímulo, de defesa que a gente pode entregar para essa planta, né, para a cultura, e isso é possível através da nutrição, principalmente zinco, cobre, aliado ao ácido salicílico. É um hormônio, um composto, é produzido pela própria planta, que a gente consegue manter esse hormônio em alta concentração, para quando a doença chegar, a própria planta já está fortalecida, mais resistente, e sofrer menos no final com essa entrada de doença. Pessoal, de maneira geral, trazendo um pouco das informações para a prática e olhando para essa lavoura aqui, o que nós temos? No manejo dessa parcela, foi realizada a aplicação mesmo sem chuva, com temperaturas altas, foi realizada uma aplicação em V3, V4 aqui de fungicida. E vocês vão observar que mesmo que algumas das manchas que o Leandro mostrou aqui estejam presentes aí na lavoura, realmente é uma lavoura que mostra uma sanidade interessante. Então, qual que é o recado que a gente quer deixar para vocês? Realmente antecipem essa primeira aplicação de fungicida, façam o mais cedo possível, mesmo se não tiverem condições climáticas adequadas, porque depois, se o tempo regularizar, vocês não conseguem corrigir lá na frente. Daí fica muito mais difícil. Por questão de tempo, às vezes a gente está na correria que não consegue dizer, mas nesse momento a doença está ali, mas ela está numa forma que a gente chama latente. Ela não tem visual, não tem sintoma, né? Porém, dada a condição de clima, ela vai explodir. Outra, a planta, a partir do momento que ela chega no reprodutivo, a força que está nas folhas migra para a espiga, para encher o grão. E aí ela se torna mais vulnerável e aí a doença então entra com mais força, né? Só que daí o dano já aconteceu. Tudo de bola, Leandro. Obrigado, pessoal. Desculpa a gente estar apresentando um pouco mais rápido, mas é que o nosso tempo é curto. Vou chamar vocês para a gente apresentar os híbridos que a gente tem aqui nessa área. Aqui eu apresento para vocês, então, o Pionero P3282. Esse é um híbrido já bastante conhecido por boa parte de vocês. É um híbrido super precoce, de alto teto produtivo e que também entrega estabilidade. A gente tem posicionado, pessoal, esse híbrido desde a abertura até praticamente o fechamento do plantio. Ele tem se comportado muito bem desde o início aí do mês de fevereiro até o fechamento do plantio em várias regiões. Um híbrido que a gente pode observar, pessoal, uma excelente sanidade de fogo, se vocês quiserem entrar e dar uma olhada, tem uma caixa produtiva bastante interessante. Um ponto importante, pessoal, sabugo fino, ou seja, a perda de umidade, o secado desse híbrido ele é bastante rápido, então é uma ferramenta bastante importante que nós temos aqui para a safrinha do Paraguai. Um ponto
importante, moçada, aqui é população. Abertura de plantio, a gente trabalhar aí entre 60 e 62 mil sementes por hectare. E já indo para o fechamento de plantio, a gente reduzir para 60 até 58 mil sementes por hectare. Ó, pessoal, esse aqui é um híbrido novo, pessoal. Se quiserem já dar uma sugada, esse é o que vai... Provavelmente será o híbrido aí que nós vamos ter maior expressão aí a partir do ano que vem, tá? Pessoal, aqui eu apresento para vocês o 3322. Esse é um híbrido novo, lançamento no mercado paraguaio. Um híbrido que já vem com a tecnologia PowerCore Ultra. Então, muitos que já plantaram o 3282 lá atrás, sempre comentavam que uma das dificuldades de trabalhar com o híbrido era que ele realmente não era apto para aplicação de glifosato. Diferente disso, o 3322, nós podemos manejar a planta daninha também com glifosato e glufosinato de amônio. Falando um pouco sobre o híbrido, alto teto produtivo, janela de plantio dele realmente, nós vamos tentar trabalhar ele na abertura de plantio. População, a gente vai trabalhar 60 mil sementes por hectare. E aqui a gente observa bem, moçada, colmo, sanidade de folha, padrão de espiga muito parecido com o 3282, só que realmente é um híbrido que tem mais caixa. Esse material aqui tem cerca de 8 a 10% mais de grãos por espiga em relação ao 3282. Então realmente é um híbrido que promete bastante para o mercado. A gente tem ele plantado de norte a sul, e um híbrido que tem se destacado aí dentro do nosso portfólio. Pessoal, aqui nós temos o 3707, diferente dos outros dois híbridos. Esse é um híbrido de ciclo precoce, qual a gente posiciona ele na abertura de plantio. É um milho que talvez vocês não tenham visto tanto ele a campo, porque realmente é um híbrido que a gente vai recomendar para plantio dentro do mês de janeiro. E como o plantio da safrinha nos últimos anos, mais para o final de janeiro, começo de fevereiro, então a gente não tinha posicionado tanto. Ponto importante, pessoal, alto teto produtivo, um híbrido que tolera mais calor, tanto é que esse é o híbrido dentro do nosso portfólio. A gente recomenda para plantio no Chaco. População dele, uma bolsinha por hectare também, 60 mil sementes. E um outro ponto chave desse híbrido é que dentro dos híbridos que nós temos no nosso portfólio, ele é o que mais tolera o ataque desse garrinho.